fala sobre o dízimo, ele ainda está na aliança antiga, que na verdade é o Novo Testamento, não começaria em Mateus 1, mas sim em Atos 2, com a morte e a ressurreição dele a descida do Espírito Santo. Então, tudo que Jesus fala em questão do dízimo, fala da lei antiga. O dízimo naquela época não era para alimentar os levitas, não era de dinheiro, não era de dinheiro em espécie, mas sim de alimentos e de tudo quanto é tipo de outros bens, né? Aham. Então, tudo que Jesus fala à época, pelo menos é o que eu aprendi, né? Fala da lei antiga. Nós estamos numa nova aliança, na aliança da oferta, de dar com o coração, né? Que é dali que vem o proveito da igreja, mas não da lei do dízimo, e sim da oferta. Ok. Você mencionou a questão da nova aliança. Quando começa essa nova aliança? Quem é que fala dessa nova aliança? Você tem ideia de onde aparece essa nova aliança na Bíblia? Eu acho que em Hebreus 9, 1 ou 7, não lembro, que fala da morte, que o testamento só pode ser cumprido com a morte daquele que deixou o testamento. Ok. Mas dá uma olhadinha comigo então, Uhum. no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Jeremias capítulo 31, dê uma olhadinha dos versos 31 em diante. Eis que vem dias, Jeremias 31, 31 em diante. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Há uma confusão generalizada a respeito de nova aliança na Bíblia. Na realidade, o que Deus tem com o seu povo é uma eterna aliança. Se você for buscar o termo aliança na Bíblia, você vai encontrar a primeira menção nos dias de Noé. Então, Deus faz uma aliança com a descendência de Noé. E como símbolo dessa aliança, Ele põe no céu o seu arco, que é o arco-íris. Nesse momento, a aliança é com Noé, sua descendência, e o símbolo dessa aliança é o arco-íris. Todas as vezes que começava a chover e o arco-íris era projetado no céu, todos se lembravam da aliança que Deus havia feito, de que não mais destruiria a terra por águas de um dilúvio. Passado um tempo, você vai ter agora uma nova aliança do Senhor com Abraão. E qual é o sinal desta nova aliança? Não é mais o arco-íris, é a circuncisão. Então Deus promete de Abraão fazer uma grande nação e a circuncisão é o sinal desta aliança. Esta é uma nova aliança? Não, na realidade é Deus, Ele está renovando a sua aliança. Aí chegamos nos dias de Moisés. Deus faz uma aliança com Moisés. E como foi feita essa aliança? Houve ali o sacrifício de animais e o sangue foi aspergido sobre o povo. Moisés fez uma aliança e ali estava a lei de Deus também como símbolo desta aliança. Era uma nova aliança? Não, é uma aliança que se renova de tempos em tempos. Aí, passados séculos depois de Moisés, vem o profeta Jeremias. E ele vai dizer assim, eu vou fazer com o povo de Israel uma nova aliança. Não como a que foi feita nos dias dos pais deles, porque eles quebraram aquela minha aliança. De que Jeremias está falando? É do momento em que eles começam a adorar o bezerro de ouro. Ali eles se rebelaram contra Deus. E agora vem uma nova promessa de uma nova aliança. Na realidade não é uma nova aliança, senão a renovação do pacto que Deus faz de tempos em tempos. E Jeremias está sendo claro que a nova aliança é com a casa de Israel, é com o povo de Israel. Então, se nós limitarmos essa antiga aliança até a cruz, a gente entende que após a cruz, o evangelho foi estendido para os gentios. Mas a aliança continuaria ainda com a casa de Israel? Então, o sentido é, Deus de tempos em tempos renova a sua aliança. Agora, aquela lei
da matança dos animais, onde o sangue foi aspergido sobre o povo para fazer aliança com Moisés, eles quebraram. Agora Deus vai firmar uma nova aliança. E como é que é essa nova? Ao invés de colocar em tábuas de pedra as leis, ele vai escrever essa mesma lei no coração e na mente. Então, a lei em momento algum perde a sua vigência, porque em vez de estar em tábuas de pedra agora, ela passa a vir para o coração e para a mente. Ou seja, aquela aliança tinha defeito, porque o homem prometeu que obedeceria, e eles não obedeceram. A nova aliança não tem defeito, porque não é feita promessa humana. Todas as promessas da nova aliança são de Deus. Então, quem tenta associar dízimo com qualquer parte de uma antiga aliança, a que aliança ele está se referindo? Porque sempre Deus teve uma aliança com o seu povo. E isso não vai mudar após o Novo Testamento, porque a aliança que ele vai fazer agora continua sendo colocar as leis no coração e na mente do povo. Tanto Eu não que sei quando se... ele fala em ofertar com o coração, né? Como diria uma segunda aliança, quando você contribui com amor, não por obrigação. E Nós vamos ler esse texto, é Paulo quem fala isso aos sim, Coríntios, exatamente. né? Então, quando Paulo diz assim, quando você trouxer a sua oferta, cada um contribua, segundo tiver proposto no seu coração. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas veja, Paulo está falando de ofertas. Agora, Paulo também vai orientar, e nós vamos ler os textos hoje, a respeito dos dízimos. Quando ele diz assim, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, o sistema de dízimos e ofertas, eles sempre existiram em todas as alianças, porque é o plano que Deus tem de manter a sua obra. Agora, a moeda de troca no Antigo Testamento era animais e era grãos. Até porque iria para a casa do tesouro, que não Claro. existe mais. E a casa do tesouro podia usar desses animais não só para o consumo, como para a venda. E você vai chegar no tempo de Cristo e você vai ter também gente devolvendo suas ofertas e seus dízimos em animais, e esses animais eram depois vendidos. O templo possuía uma moeda própria. Havia uma moeda do templo. Fizeram uma bagunça com Deus por isso. Certo? Mas nós vamos ler mais textos, Pedro, que vão nos ajudar a elucidar esses fatos. O próximo texto que nós vamos ler tem a ver com a devolução de dízimo. Quando é que isso começa? Muito cedo na história já vemos um exemplo. Olha aí o que diz a Bíblia em Gênesis 14, verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. A primeira pessoa que a Bíblia menciona devolvendo o dízimo é Abrão, que depois viria a ser Abraão. Nós estamos ainda em Gênesis e já temos ali alguém devolvendo o dízimo. Séculos se passariam até que viesse Moisés, até que as tribos fossem organizadas, até que o santuário fosse construído, séculos se passariam. Então, séculos antes de haver um santuário construído por Moisés, já havia um sistema de dízimos. Por quê? Porque em todo tempo Deus tinha um plano financeiro para manter a sua obra. E Abraão devolveu o seu dízimo. E quando a gente vê lá em Gênesis 14, 20, e no contexto, ele devolve o seu dízimo a Melquisedeque, que é rei e sacerdote de Salém. Melquisedeque é um personagem misterioso, porque ele aparece aí e depois desaparece. Mas Melquisedeque era também sacerdote. Ou seja, a ideia de que o dízimo tinha que alimentar um sacerdócio que era o responsável pela vida religiosa do povo de Deus. Então aqui nós temos o primeiro exemplo. E Abraão devolveu o seu dízimo. O que é dízimo? É a 10ª parte das rendas que Deus nos confere. Então se alguém disser por aí assim, você pode devolver o seu dízimo e dar 5%. Bom, isso não é dízimo. 5% não é dízimo. Você pode devolver aí o dízimo e você pode dar 12%. Isso não é dízimo. 12% não é dízimo. Dízimo é 10%. Então, não adianta querer manipular a moeda que Deus estabeleceu. O dízimo é 10%
e assim sempre será. Wayne? Pastor, com relação ao dízimo, a entrega dele, isso tem que ser especificamente em uma igreja que você congrega, ou que você seja membro, pode ser em outra igreja. E também outra dúvida, eu já vi algumas pessoas dizendo, não, o meu dízimo eu separo e entrego para uma instituição de caridade, não é empregado na igreja, ele acha que dessa forma eu dou a uma família, a 10ª parte, isso estaria certo? Vamos deixar que a Bíblia nos responda. Como que o dízimo era usado lá em Israel? Olha para esse texto de Números 18 e 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Como funcionava em Israel a devolução do dízimo? Eles levavam os dízimos até os levitas, que mantinham o templo, o santuário e depois o templo. Bom, essa linguagem talvez não seja tão comum para muitos, né? Mas Deus mandou Moisés construir um santuário. O santuário era uma tenda móvel, que enquanto o povo caminhava no deserto, a tenda ia sendo desmontada e montada enquanto o povo caminhava. Quando o povo chegou, depois de 40 anos em Canaã, passado tempos, é que Davi vai ter o desejo de construir uma casa para Deus. Davi mesmo não constrói, mas reúne todos os recursos e Salomão constrói. Então, aquela tenda móvel que Moisés construiu deu lugar agora ao templo de Salomão. E quem é que liderava tanto a tenda quanto o templo? Os levitas. Quem eram os levitas? Eram uma das 12 tribos de Israel. As tribos eram 12, mas naquela rebelião do bezerro de ouro, liderada por Arão, irmão de Moisés, as tribos se corromperam, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não participou da adoração ao bezerro de ouro lá no monte, no pé do Sinai. E por causa disso, Deus separou os levitas para cuidarem dos serviços religiosos. Quando o povo de Israel chegou em Canaã e a terra foi distribuída, não se deu terra para a tribo de Levi. Então Zebulon, Isacar, Naftali, Gade, Azer, todos receberam terra, mas os levitas não receberam. Agora o dízimo era levado para o santuário e posteriormente para o templo, e os levitas sobreviviam do dízimo, e a função deles não era cuidar da terra, mas era cuidar dos serviços religiosos. Então, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os porteiros, os juízes, os cantores, aqueles que montavam e desmontavam, todos que trabalhavam no templo sobreviviam do dízimo e não trabalhavam na terra. Então o dízimo era levado para o templo. Quando você vai para Malaquias capítulo 3, verso 8, o profeta diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro aqui era uma expressão alusiva ao templo, onde se guardava o dízimo, que podia ser em moeda, em cereal, em gado. Então eu não tenho, à luz da Bíblia, a liberdade para administrar o meu dízimo como eu quero. Eu devo entregá-lo. Eu não posso dizer assim, eu vou pegar meu dízimo esse mês e vou fazer isso ou aquilo. Não, você não tem autoridade para administrar seu dízimo. Aí vem a outra pergunta. E aonde eu devolvo, pastor? Deve ser na igreja onde você frequenta, onde você é membro. Agora, eu devo devolver na igreja onde eu sou membro, onde eu frequento, e eu devo ter consciência, eu devo ter conhecimento de que esse recurso está sendo usado da forma devida. Porque se eu sei que o dízimo que eu estou devolvendo não está sendo usado da forma devida, como orientado por esse livro, e continuo devolvendo lá, eu posso estar incorrendo em erro, certo? Então eu tenho que ter conhecimento para saber se o recurso está sendo aplicado como a palavra diz que ele tem que ser aplicado. Só concluindo, quando uma pessoa que ainda não professa fé, não é membro de nenhuma igreja, ele, digamos que ele não seja membro, não é um evangélico, mas assim ele tem consciência de dízimo e ele dizima em uma igreja.
é igual para ele a bênção. O dízimo. Uma vez que você devolver o seu dízimo, se alguém fizer mau uso dele, o pecado é desse alguém. Independente dele. Independente. A sua parte você fez. Você foi fiel dizimista.